Hoje nós vamos falar do resultado da BB Seguridade, todo esse enrosco envolvendo a Braskem, que acaba envolvendo diretamente também a Petrobras, já que é a acionista aqui principal da Braskem, e tem toda a questão política aqui atrapalhando. Então vamos começar falando aqui sobre o resultado do primeiro trimestre de 2024 da BB Seguridade, lembrando que neste resultado não tem nenhum impacto ainda do que aconteceu lá no Sul, isso aqui vai refletir mais no segundo trimestre em diante, né? E aí eu comentei isso no vídeo de ontem, tá? Dá uma olhada lá se você quer saber. Falando aqui então do resultado da BB Seguridade, nós temos aqui um lucro que subiu 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado e caiu 10,3% em relação ao trimestre anterior. E este lucro aqui da BB Seguridade, ele veio praticamente em linha com o esperado aqui do mercado. Então a gente tem que entender o que aconteceu dentro do resultado, já que em números veio ok, mas o que aconteceu dentro aqui? Bom, primeiro ponto que a gente normalizando esse lucro, tirando aqui aquela questão da defasagem do GPM, que volta e meia acontece, mas depois recompõe-se, né? Nós temos aqui 74 milhões desse impacto. O lucro teria ido então para 1,9 bilhões. Só que isso aqui nos próximos trimestres deve voltar ao positivo, ele sempre tende aqui a se normalizar, né? Mas tirando esse efeito aqui, o lucro teria ainda sido ainda maior, né? O que acontece em termos de resultado da empresa é que o resultado financeiro acabou atrapalhando bastante, olha só, despencou aqui, né? Era esperado alguma queda, mas na minha visão, já vou comentar o porquê, teve um impacto até um pouco maior. Só que mesmo assim o lucro da empresa veio em linha, porque o operacional foi forte. O que a gente espera como mais importante da empresa é o operacional, e o operacional foi um bom resultado. Então olha só, o resultado financeiro que nós já esperávamos uma queda, a gente compara aqui com os trimestres anteriores, está abaixo de todos eles, e alguns pontos já era imaginado, como a contração dos índices de inflação. Temos aqui propriamente a queda da Selic, que é óbvio, né, que iria impactar, render menos os ativos deles. E temos aqui o resultado financeiro negativo da marcação ao mercado. Era esperado realmente a marcação ao mercado acontecendo aqui pela questão da curva futura de juros, só que ele veio bem forte aqui, pelo menos na minha opinião, veio até um pouco mais do que eu imaginava. Então aqui acabou atrapalhando o resultado e aí a marcação a mercado, né? Você sabe que isso aqui não vai continuar a acontecer indeterminadamente, né? Nessa magnitude toda, causou impacto, fazendo até ficar negativo aqui, uma frente já vai ver, enfim, mas o resultado financeiro foi parcialmente compensado por saldos maiores, né? Então está rendendo menos por conta da Selic? Está, porém tem mais investimentos aí na renda fixa, o que é natural aqui das seguradoras, né? Então olha só, entendendo um pouquinho mais aqui a frente de seguros da BB Seguridade, nós temos aqui um aumento nos prêmios emitidos em relação a ambos os períodos que a gente compara, o quarto TI e 1T23, também um aumento nos prêmios emitidos, conforme nós vimos aqui mês a mês, os resultados estavam vindo bem, e o medo estava onde? Nos sinistros, lembrando que não envolve ainda a questão do Sul lá, né? E quando a gente fala dessa questão do sinistro, havia um medo aqui desse começo de ano, realmente janeiro veio fraco, mas depois se recuperou. E olha só que surpreendente, veio até menor a sinistralidade do que no mesmo período do ano passado. E de novo, esta é uma questão sazonal. Quando você compara em relação ao quarto T de 2023, é óbvio que vai ter um aumento. Sempre tem uns malucos que ficam contestando, né? Porque falta estudo. Isso aqui nós estamos falando do setor agro. Se você acha que o setor agro não é sazonal, estude, que aí você vai ter aí os conhecimentos para poder comentar de forma mais adequada, né? Temos aqui o resultado financeiro, então, que teve uma queda realmente em relação a ambos os períodos que nós comparamos, e aí temos o lucro, então, da empresa na frente de seguros, aumentando 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado e caindo 8,3% em relação ao trimestre anterior, lembrando que tem muita questão aqui sazonal e teve também o resultado financeiro que atrapalhou bastante aqui, principalmente em relação ao quarto T. Então, olha só, aqui está uma visualização da Brasilseg, né? Os prêmios emitidos cresceram, os indicadores de desempenho mostram um índice combinado bacana, a sinistralidade caindo em relação aqui ao mesmo período do ano passado, o resultado financeiro aqui com essa queda e o lucro líquido, então, aumentando aqui 12% no ano a ano. Então, olha só, a gente acabou de ver a parte de seguros da BB Seguridade, onde tem a sinistralidade, é a principal frente da empresa, mas temos uma outra frente muito importante, que é a parte de acumulação, que é composta principalmente pela Previdência e também tem a capitalização. E na Previdência, aqui nós temos um resultado, então, que teve uma queda de 30% em relação ao mesmo período do ano passado e 39% em relação ao trimestre anterior. Então aqui ela ganha quanto mais dinheiro ela tem captado ali, né? Ela ganha com o resultado financeiro, com a taxa de administração, e olha só, em termos operacionais, como ela vem crescendo, ela conseguiu um resultado crescente aqui em relação a um T23, olha só, um crescimento de 7,4%.
porém em relação ao último trimestre teve um pouquinho de queda. E aonde está o impacto? No resultado financeiro, e aí vem tudo aquilo que nós falamos ali, né? A questão da Selic caindo, a marcação no mercado, tudo mais. Vai continuar a pressão aqui? Vai ao longo do ano, porque a Selic continua a cair ainda, mas eu acho que esse trimestre aqui foi bem fraco, né? E em algum momento a Selic vai se estabilizar, isso aqui vai ficar mais normal, vamos assim dizer, né? Então, isso aqui é meio que pontual, né? Ficar ao ponto de chegar a um prejuízo aqui, né? Mas vamos ficar atento nos próximos trimestres. Então, olha só, a Brasilprev, o que aconteceu? Ela teve boas contribuições, boas captações, a reserva dela, o dinheiro que tem ali investido nela cresceu, e isso é o principal, porque aqui é onde ela vai conseguir fazer render. Vai conseguir fazer render o quê? No resultado financeiro, óbvio, tem as marcações ao mercado, tem as quedas da Selic atrapalhando ali pontualmente, mas isso aqui vai, a longo prazo, fazer render. E tem a taxa da gestão, que tem uma tendência de cair um pouco, a gente viu essa quedinha aqui, está acontecendo aí, é uma coisa de mercado mesmo, só que como ela tem mais dinheiro captado aqui, ela conseguiu até fazer render mais, olha só, 6% aqui de aumento, então um belo resultado, né? Enquanto o lucro tem essa queda por conta, então, do resultado financeiro. Já na capitalização, o crescimento foi tão grande que conseguiu compensar qualquer problema ainda que era da taxa de juros e conseguiu ter um crescimento aqui de 2% em relação ao último trimestre e um crescimento ainda maior de 12,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Só que você olha aqui os números, né, o lucro é um pouco menor aqui, né, do que a frente da Previdência, né? Olha só, a Previdência tem números maiores aqui na base comparativa, tá? Mas de qualquer forma, essas duas aqui são a parte de acumulação. E aí, para finalizar, nós temos a parte de corretagem, que também não tem sinistralidade, que aqui ela está aqui só fazendo realmente a corretagem ali dos seguros, né? Então ela acaba também atuando ali com o Banco do Brasil. E aí nós temos então um crescimento, né? Era esperado bom resultado aqui mesmo, né? Não tem sinistralidade, não tem nada. E aí temos então um crescimento de 12,1% em relação ao 1T de 2023 e um crescimento de mais 1,3% aqui em relação ao quarto T de 2023. Em termos de guidance, então, nós temos um resultado operacional não decorrente dos juros vindo acima da estimativa de guidance, em 10,9, puxado principalmente aqui pela questão da sinistralidade exatamente ali do setor agrícola, né? Então, a sinistralidade ajudou a ficar acima, enquanto em prêmios emitidos pela Brasilseg e as reservas da Previdência, embora esteja bem acima das estimativas neste momento, era esperado um começo de ano mais forte. Então, existe aqui a expectativa de que, ao longo do ano, ela vai voltar aqui para o intervalo aqui previsto. Tá? Então, o que teve de surpreendente foi o operacional aqui, não decorrente de juros, o que foi um bom resultado. Né? Então, basicamente, a empresa está acima do que ela mesma projetou para o ano de 2024, neste primeiro trimestre, pelo menos. Então, olha só, a BB Seguridade, ela subiu 7,5% nos últimos 12 meses, ao tempo que ela pagou um dividendo de 8,7%. Então, a gente pode dizer que, em termos de cotação, sem contar os dividendos, ela até caiu um pouquinho aqui, né? Um pouquinho mais de 1%. Enquanto o PL dela no momento está em 8,10. Um resultado que vinha em alta muito forte, vem desacelerando, uma leve quedinha aqui, mas ainda assim, ó, acima do primeiro trimestre de 2023. Então, não é que está numa queda aqui o resultado dela, ela está apenas desacelerando, o que era esperado. É um ano aqui, inclusive, um pouco volátil para a BB Seguridade por conta do resultado financeiro e por conta do setor agrícola, que na verdade, por enquanto, o setor agro está indo bem aqui na BB Seguridade. Hoje as ações da BB Seguridade até iniciaram em queda, mas depois foram se recuperando no momento com uma alta de 0,8%. E falando em cotações, a Braskem cai cerca de 15% nesse momento, com a desistência da compra aqui da Adnoc, né? Então olha só, nos últimos 12 meses a empresa está aqui com uma queda de 3%, mas ela vinha de uma forte recuperação por conta dessa expectativa aqui da venda ser concretizada. A Braskem está querendo vender sua participação na empresa por conta de uma dívida aqui gigantesca da controladora, né? Embora a Braskem também tenha uma certa dívida, a gente já vai ver isso. Então olha só, o controlador quer vender, só que diante disso nós temos aqui o sócio principal que ficaria então sendo a Petrobras, que ela disse aqui num primeiro momento, pelo menos, que não tem nada contra, ela só quer ali conversar com o controlador para alinhar os interesses e tudo mais, mas ela não quer nem comprar e nem vender sua fatia, ela já disse isso, o próprio Jean Propatis disse, e nós temos aqui 25,6% aí
de ações ao mercado. Enfim, então essa é a situação. E aí nós tivemos a proposta da Adnor para comprar, então, essa fatia da Novo Nor. Então, olha só, voltando ali para novembro de 2023, nós tínhamos 3 propostas na mesa pela Braskem. Só que a Adnor, que era a melhor proposta, em termos de valor aqui, quanto que ela estaria comprando, daria 37,29 por ações, ela compraria 35,3% das ações da Novo Nor e deixaria a empresa com 3%. Então acabava sendo a melhor proposta no momento. Estavam ali em discussões finais, né, e tudo mais. No meio do caminho acabou acontecendo aquele afundamento ali do solo, né, em Maceió, só que ali em fevereiro ainda estavam umas discussões finais, inclusive a Adnor se reuniu com a Petrobras para entender ali como é que seria a participação de cada empresa aí como sócia da Braskem, tá? Só que aí veio hoje, né, e simplesmente ela desistiu do negócio aqui. E segundo o Jornal Valor Econômico, o que realmente assustou os árabes lá da Adnor não foi nem o afundamento ali da região, e sim a total insegurança política gerada em torno disso. Muitas intervenções acontecendo nas discussões sobre os reparos aí firmados sobre a petroquímica, a ausência de uma solução definitiva que pudesse impedir, por exemplo, questionamentos sobre a responsabilidade em novos eventos futuros. Nós vemos muito isso acontecer no Brasil, interferência política, indecisões, o governo fazendo trapalhadas, né? A gente vê o que acontece com a Vale ali. E vocês sabem como o governo é ineficiente. Nós vimos o andamento dessa questão aqui de Mariana, estava quase desenrolando, a proposta tinha sido muito melhor do que a anterior, segundo o próprio governo, estava muito próximo, faltava poucos detalhes, eles pareciam que iam acertar. Eu falei, eu acho que agora vai, o mercado falou, agora vai, e aí veio o governo e rejeitou a proposta apresentada por Samarco Vale BHP. Eu não entendo porque que o governo é tão ineficiente a esse ponto, né? E se você acha que a Vale e a BHP vão assinar um acordo bilionário e não ter a segurança jurídica que esse assunto vai estar encerrado, você é maluco. Nunca que eles vão assinar uma coisa dessa. Não faz sentido ficar à mercê de político. E aí, o que acontece? Quem é que sofre mais? É a Vale? É a BHP? É o governo? Não, são as pessoas. Por quê? Porque o nosso governo é imprestável. Então, diante de todas essas questões de Alagoas, envolvendo principalmente aí questões políticas, né, apareceu o interesse de uma outra empresa BP, aí simplesmente a Adnor já estava ali perdendo a paciência e desistiu do negócio agora, né? E aí uma empresa que tem participação estatal, a Braskem, acaba, né, tendo menos um interessado aqui que poderia de repente até aumentar os valores aqui, enfim, né? Primeiro ponto é que eu não estou falando que tem que dar moleza para as empresas. A Braskem errou feio, aliás, errou desde quando era estatal, né? Isso aí já vem de longa data, mas o fato é que também não pode ficar nessa indecisão, nessa morosidade, nessa lentidão, nessa ineficiência, né? A especialidade do Estado é isso, ineficiência. A gente acompanhou aqui Mariana e vocês viram, teve o próprio governo, inacreditável, o próprio governo falou que estava boa a proposta, agora sim, agora vai, e depois não vai, é inacreditável. E falando aí do nosso estado ineficiente, olha só, a dívida bruta sobe desde dezembro de 2022, não para de subir, né? Ela vinha aqui em queda desde a pandemia ali, quando realmente acabou batendo recordes, mesmo que utilizassem a pandemia como justificativa, eu já não concordo tanto, mas pelo menos tem alguma coisa para justificar, né? E agora, o que falar, né? Esse é o nosso governo. Um abraço e até o próximo. Valeu!